Boa tarde a todos. Eu queria iniciar agradecendo muito o convite para, enfim, para poder me comunicar e para poder, enfim, me aproximar, né, de um espaço tão importante como é o do Clube de Engenharia. Queria agradecer muito o convite ao presidente do Clube de Engenharia e a toda a equipe de jornalismo que está aqui me apoiando nessa tarefa, nesse momento. E eu sou médica, eu me chamo Lígia Bahia, eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro há muito tempo já. Eu sou sanitarista, eu sou graduada, pós-graduada, sempre me interessei pela saúde pública e é isso que eu estudo até hoje. E nesse momento a gente, enfim, tem um certo destaque aí para a saúde pública de novo, né? Porque a gente está diante de uma pandemia, então nós estamos sendo convocados, de certa maneira. A saúde pública ela volta a ter uma importância grande nesses momentos de crise sanitária, né? Nós, de fato, estamos vivendo uma crise sanitária mundial, então é importante, né, que a gente possa aproveitar bem esse espaço, né, esse momento. E a gente, no Brasil, então, a gente tem uma crise sanitária clara, né, porque nesse momento a gente já tem um número grande de casos e a gente já tem um grande número de óbitos, infelizmente, mas esse número ainda significa assim, um momento de curva ascendente. Nós estamos iniciando a ascensão da epidemia no Brasil, né? A pandemia mundial, mas a epidemia no Brasil, hoje a gente já tem casos em quase todos os estados da federação, e nesses estados da federação já tem um espraiamento, né? Uma disseminação intra-estados da federação, então já é um momento muito preocupante dessa epidemia no Brasil, mas, além de tudo, a gente tem uma outra crise, né, superposta a essa, que é uma crise política. Então, a gente está diante de duas crises, uma crise sanitária e uma crise política, muita tensão, muito difícil para todos nós, para quem é cidadão, para quem é profissional de saúde, para quem é profissional de engenharia, para quem está andando de ônibus. Está super difícil, não é? Informações muito disparatadas, muito desencontradas, e sempre uma ameaça, né? Ameaça que o ministro da Saúde vai ser demitido, as medidas que estão sendo providenciadas já não vão ser completadas, pode haver uma ruptura, uma descontinuidade administrativa, então super difícil, né? E é claro também que, em meio a essa crise política, todos tentam, de certa maneira, também se sustentar politicamente, então a esfera política ela se torna muito importante, e ela está muito importante nesse momento. Então, é mais ou menos esse contexto que nós temos, é um contexto muito complexo, de muitas dificuldades, não que outros países não tenham enfrentado também presidentes ou primeiros-ministros descrentes e dizendo que era uma gripezinha e tal, mas esse foi um momento rápido, né? O Trump, por exemplo, ou o Boris Johnson, que hoje, infelizmente, está internado num leito de terapia intensiva, rapidamente esses mandatários eles voltaram atrás, e o que a gente tem hoje é, assim, infelizmente, um pouco o Brasil parecendo com a Venezuela, com o Equador, não é? Situações muito difíceis, nos distanciando muito da Argentina, por exemplo, que então adotou medidas radicais de quarentena, e o próprio México, que começou assim, vacilando, mas rapidamente mudou de posição. A gente está muito isolado no mundo, nós nos tornamos assim, uma espécie de case mundial, para o mal, né? A gente está parecendo mal internacionalmente, porque, em função do nosso presidente ser muito contrário, né, às medidas, então eu queria começar falando sobre isso, né? Tentar conversar um pouco por que o nosso presidente é tão contrário às medidas, porque eu acho que aí também há uma superposição, não é? Primeiro, um modelo mental, né, que ele tem um modelo mental de unicausalidade, é um modelo mental muito linear. Ele acredita, não é, que existe uma causa, para cada causa um efeito, para cada efeito uma causa. E, infelizmente, no mundo biológico, no mundo da medicina, da saúde pública, não é assim. Então, eu penso que para ele é super difícil, ele fica o tempo todo grudado na história da cloroquina, grudado na história que vai ter um remédio, vai ter uma bala de prata para resolver o problema. Então, acho que é um modelo mental que é pré-científico, talvez, né? Um modelo mental, eu penso assim, rudimentar,
quanto à compreensão das relações entre homens e homens, homens, mulheres e natureza. Acho que é um modelo muito, infelizmente, muito reducionista. E, além disso, além desse modelo mental, acho que tem uma pressão mesmo aí do empresariado que o apoia para retornar às atividades econômicas, né? É um empresariado específico, né? Que é constituído, enfim, Ravan, etc., que realmente são setores que, como todos os outros, estão sofrendo muito com a crise sanitária, mas é possível, então, que esses setores eles o pressionem especificamente, né? Então, eu acho que é também uma conjugação aí de dois vetores cuja resultante é uma resultante muito ruim, porque então o que a gente assiste é essa disputa entre o presidente da República e os cientistas e o Ministério da Saúde, né? A gente está com esse pêndulo, ora o pêndulo vai para cá, ora o pêndulo vai para lá, e agora também passando para o segundo ponto, né? Quais são as medidas concretas que o Brasil adotou em relação à pandemia? Não é? Poucas medidas concretas, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque a gente está tão torpedeado por esse clima, por essa tensão, por essa disputa, etc., que assim, os detalhes estão passando despercebidos, né? Então, a gente tem poucas medidas concretas, não é à toa que faltam testes, faltam equipamentos de proteção individual, faltam respiradores, faltam leitos, faltam profissionais de saúde, né? Os profissionais de saúde mal foram convocados para se mobilizarem para esse atendimento. Então, a gente, embora tenha sido um país com 2 meses, né? Nós tivemos 2 meses para nos planejar, porque a epidemia ela ocorreu em janeiro e o primeiro caso aqui só em março, então a gente teria um intervalo temporal para que esse planejamento ocorresse. Nós não pudemos aproveitar esse intervalo temporal porque precocemente esse debate é uma gripezinha, não é uma gripezinha, ele tomou conta, né? Esse debate ele é o debate. A gente não consegue sair dele, nós estamos imersos nele. Então, as medidas concretas, eu penso, assim, elas são muito modestas, elas não têm escala adequada para o que nós vamos viver, não tem escala adequada, vai faltar leito, vai faltar, quer dizer, já está faltando e vai faltar, porque nesse momento, a gente está entrando com esse atraso, disputando esses equipamentos, os testes com outros países economicamente mais potentes que o Brasil. E aí um terceiro ponto, né, eu acho importante que a gente converse, eu acho que é um ponto que nos conecta, né, é que, enfim, a gente acabou com a indústria nacional, né? Então, também é uma vergonha que um país dependa da importação de máscara. Quer dizer, nós não estamos falando da indústria 4G, 5G, nós estamos falando, né, de respiradores, nós não estamos falando de equipamentos ultra sofisticados, os quais nós não podemos... E nós estamos falando de testes, os quais também nós temos capacidade para produzir, né? Então, ao longo desse tempo, o que ocorreu foi um desmonte dessa indústria nacional, desmonte das instituições científicas, né? A gente teve um desfinanciamento muito grande enfim, da Fiocruz, do Butantan, de todos os institutos que estão conectados com a produção de testes, de vacinas, etc., e então estamos nessa situação, uma situação que eu diria assim, nós estamos de joelhos, né? Nós estamos de joelhos porque mais ou menos a gente quase que vai ficar com as sobras, né? O que não for para os Estados Unidos, então vem para cá. E há também, assim, agora eu não sei se fica claro, mas é importante a gente dizer isso, porque é uma disputa entre estados, não é? São Paulo, que é os poucos respiradores que produz, para São Paulo. Então, acaba sendo, o Ceará conseguiu sair um pouco na frente, então o Ceará tem testes, o Maranhão tem, mas os outros estados não têm. Então, é claro, então uma escassez, né, e uma descoordenação, e nessa descoordenação, é claro que quem conseguir ter melhor gestão, quem conseguir sair na frente, sai na frente. Isso é ruim, porque seria importante que houvesse uma certa padronização, uma igualdade na atenção à saúde, mas é um ponto que eu acho que fica muito claro, fica muito descoberto, né? Fica muito explicitado. E é importante que a gente o anote, a gente tenha uma anotação sobre isso para
o que faremos depois, né? E eu digo assim, as medidas são pouco objetivas, porque para o Ministério da Saúde até agora, o Ministério da Saúde recebeu 11,8 bilhões. 5 bilhões, que na realidade são do próprio orçamento do Ministério da Saúde, foi um remanejamento das emendas parlamentares. E o restante desses recursos vieram do DPVAT, da sobra do DPVAT. Então, veja, é muito pouco dinheiro para o tamanho que o problema tem, não é? E é com isso que está se... Claro que os estados, então, com mais orçamento, São Paulo, podem ter medidas mais adequadas, não é? De maior magnitude. E o Rio de Janeiro, por exemplo, está com muitas dificuldades, em função, inclusive, dos problemas de arrecadação do Rio de Janeiro, que nós todos sabemos, especialmente do município do Rio de Janeiro, que é muito preocupante, porque a crise da saúde no Rio com o prefeito Crivella, ela foi no final do ano passado. Então, nós estamos em março e claro, herdando essa crise. Então, é uma situação preocupante. Eu penso que é muito importante que a gente cobre, que a gente se una para cobrar medidas que sejam as medidas de fortalecimento do SUS, da saúde pública, mas também as medidas de transferência de renda que foram prometidas, foram aprovadas pelo Congresso Nacional e até hoje não foram pagas. Então, R$600, o aumento, Bolsa Família, etc., são fundamentais. Não é possível que a gente pense que as medidas de distanciamento social elas possam ser desacompanhadas, então, de redução do pagamento de contas de luz, de gás, enfim, e de transferência de renda, que são medidas prometidas também, até calculadas, né, quanto que o país vai gastar com isso, mas até hoje elas não estão na mão dos trabalhadores, né? Então, são medidas, e é super difícil, então, que a gente dê conta, né, do problema, porque o distanciamento social está sendo mal cumprido, tem muita gente na rua, muito mais do que seria desejável, especialmente nesse momento, e a gente fica preocupado com o que vem por aí, né? O que é mais importante, acho que a nota de otimismo nisso tudo é que a ciência ela volta muito forte, né? Há uma credibilidade em relação à ciência, aos cientistas, aos profissionais de saúde, que viraram heróis da pátria nesse momento, e é muito melhor que esses sejam os heróis da pátria do que os milicianos, as pessoas que não têm apreço à vida, né? Tem uma indiferença muito moral uma indiferença moral em relação à vida. Então, eu acho que, na realidade, tem uma certa vitória nisso tudo, né? Uma vitória que essa ideia do custo, de ter um custo-oportunidade, não faz mal muitas pessoas morrerem, contanto que a economia vá bem, essa é uma ideia derrotada. Sinceramente, posso estar otimista, mas eu penso que essa é uma ideia derrotada. Então, nós, de certo modo, temos aí também uma possibilidade de ampliar nossa união, de realizarmos coalizões entre entidades, entre profissionais e coalizões interdisciplinares, inclusive, para passar esse inverno, que no Brasil não é inverno, mas é um momento muito de muita preocupação e de muita tristeza.